Esse episódio é patrocinado por Eizo, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. Mako, equipamentos de iluminação para estúdios fotográficos profissionais. E Photoshop Conference. Inscreva-se no maior evento sobre Photoshop da América Latina. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fotopro TV. Meu nome é Alexandre Kise e na dica de hoje eu vou falar um pouco sobre o processo de automação do Photoshop, que pode acontecer de diversas formas diferentes. Você pode, por exemplo, entrar na parte de Keyboard Shortcuts, fazer a configuração, configurações de menus, configurações de actions e o mais interessante, você pode até fazer uma configuração dos dispositivos que você trabalha. É isso mesmo. Eu posso pegar, por exemplo, uma mesinha da Wacom, como essa que eu tenho aqui, e fazer a configuração dela para que eu tenha mais automação e mais velocidade no Photoshop. Quer aprender como é que faz? Então vamos lá. Ok, eu tenho uma imagem aberta no Photoshop para fazer a dica, mas se você quiser, também funciona se nenhuma imagem estiver aberta, porque nós vamos configurar o aplicativo. Isso pode ser feito pelo menu Edit, escolhendo uma opção chamada Keyboard Shortcuts, que é a penúltima presente dentro desse menu. Quando você clica nessa opção, uma caixa de diálogo é aberta. Nela, você vai perceber que você tem a opção do Keyboard Shortcuts, mas também a configuração dos menus disponível. Elas ficam dentro da mesma caixa de diálogo. Eu vou começar então trabalhando em cima de keyboards e você vai perceber que eu posso configurar o aplicativo em três áreas diferentes. Eu posso configurar os menus ou atalhos para os menus, então, por exemplo, eu quero entrar no menu de filtro, escolher um filtro específico como um Gaussian Blur e colocar um atalho para ele, isso é feito pelo aplicativo. Eu posso fazer isso em cima de paletas dos painéis, ou seja, painéis de menus. Então eu posso entrar dentro de uma configuração específica de um painel e adicionar alguma coisa. Como eu posso também escolher a opção de tools, que seriam as ferramentas. Essa opção particularmente é muito legal. Por que eu gosto muito dela? Vamos colocar um exemplo aqui. Eu quero selecionar alguma parte dentro da minha imagem. O que eu faço? Vou lá na ferramenta de marquee, se eu deixar o mouse um pouquinho em cima dela, ela mostra a tecla de atalho, que é o M. Legal, então isso significa que se você apertar o M e fizer a seleção, ele automaticamente seleciona um retângulo para a gente. Perfeito, eu quero selecionar uma bolinha agora, o que eu tenho que fazer? Tenho que pressionar Shift mais a tecla de atalho, ele vai trocar entre as variáveis que existem dentro da ferramenta. Então pode ver, nesse caso entre o retângulo ou o quadrado, o marquee e o elliptical. Legal, então eu vou lá, faço o meu novo retângulo e faço isso. Joia. Mas em alguns momentos, quando eu estou trabalhando no Photoshop, eu gosto de trabalhar sem visualizar todas as informações ou até ganhar mais agilidade. Então eu vou apertar o M, vou selecionar, quero fazer a bolinha, eu nunca sei qual é a ferramenta exata que está. Qual é uma opção que eu decidi dentro do meu aplicativo? Eu entrei no Keyboard Shortcuts, configurei na parte de ferramentas, escolhendo essa opção de Tools, que essa opção agora, chamada Elliptical, eu vou trabalhar com uma outra tecla de atalho, que é o N, por exemplo. Daí ele vai falar para mim, olha, essa informação do N já está sendo colocada numa outra ferramenta. Daí você tem que ponderar o quê? Qual é a quantidade de vezes que você usa essa ferramenta contra a primeira ferramenta? Ou seja, nesse caso eu estou trabalhando com a bolinha. Quantas vezes eu uso a bolinha? Ah, eu uso tantas vezes. Poxa, e quantas vezes eu uso a ferramenta de 3D? Eu uso uma vez para cada 10 da outra. Então justifica fazer a troca. Eu vou ter uma tecla de atalho mais ágil para as coisas que eu mais uso. Perfeito, então eu vou falar para ele, aceita, vai até o conflito, ele foi, vou deixar sem nada e a partir de agora eu tenho que salvar essa configuração. Como é que isso é feito? Entro aqui na parte de cima, clico em cima desse disquetinho e vou falar, olha, nova configuração, ou eu posso colocar um nome como minhas teclas de atalho, alguma coisa desse jeito. Você vai ver que lá na minha pasta eu já tenho uma com o meu nome, Alekise, mas nesse caso a gente vai usar nova configuração Photopro. Pronto. Save. Ele já está salvo, clico em OK, o que você vai perceber? Eu estou trabalhando com a ferramenta, selecionei o quadradinho, pressionei o N como tecla de atalho, olha lá, já fiz uma bolinha. Então, M faz um, N faz outro. Você viu com a velocidade, como é simples, como é fácil? Legal. E se eu quiser configurar, por exemplo, um item de menu? Mesma coisa. Eu vou entrar no Edit, Keyboard Shortcuts, vou falar para o aplicativo que agora eu quero um item de menu, vou entrar no menu de filtro, vou descer até a opção que eu tenho lá embaixo, olha, ele vai aparecendo todos os filtros, por exemplo, galeria do Blur. Perfeito. Quem que eu tenho lá?
Gaussian Blur, que também é conhecido como o melhor filtro do mundo. Vou colocar minha tecla de atalho. Somente digito no teclado, Ctrl Alt B, o que ele fez? Automaticamente foi lá e falou, olha, esse cara aqui é o Ctrl B, não tem nenhuma tecla de conflito, perfeito. Posso fazer isso, o que eu tenho que fazer no cantinho? Salvar essa configuração. Salvo esse novo nome, substituo, já tenho ele colocado. O que vai acontecer agora? Se eu colocar ou pressionar no meu teclado Ctrl Command B, ele automaticamente abre o Gaussian Blur. Uma coisa que é importante, toda vez que você está configurando uma tecla de atalho, a tecla Command para quem trabalha com Mac e Ctrl para quem trabalha com PC, deve ser pressionada, porque isso indica para o software que você está querendo executar um comando a partir de agora. Tranquilo? Depois disso, você pode usar a combinação que você achar legal. Ctrl Alt Shift, Ctrl Alt, ou seja, você vai brincando com as combinações que você acha mais interessante. Minha sugestão é que você configure o aplicativo da forma que você realmente quer trabalhar. E não precisa configurar tudo ao mesmo tempo, você pode configurar uma coisa de cada vez. Então, devagarzinho, você vai trabalhando e vai criando novas automações. Isso faz com que você fique muito mais rápido dentro do aplicativo. Tranquilo até aqui? Fácil? Beleza, eu já volto com mais uma dica. Mas como eu disse para você no início, o processo de automação não para só no aplicativo. Ele pode ser continuado quando você trabalha em cima de dispositivos. Eu posso configurar o mouse, posso configurar a caneta. Então, nesse caso, eu estou trabalhando com uma mesa da Wacom, uma Intuos 4, que é uma mesa extremamente profissional para quem trabalha com Photoshop. E daí, muitas vezes, quando eu vejo o pessoal utilizando essas mesas, a pergunta que vem é assim, Ale, mas eu preciso ser artista para usar essa mesa? E a resposta é, se você tem um dom artístico, você vai conseguir aproveitar muito bem ele no traçado, você vai conseguir traduzir toda essa sensibilidade para o seu processo, para a sua arte, para o seu Photoshop. Mas, se você é um cara técnico, você também vai ganhar muito em termos de automação. Por quê? Ela facilita a vida, ganha mais agilidade. Isso é resultado do quê? Da tecnologia dentro desse dispositivo. Tranquilo? Legal. Agora vamos ver como é que a gente faz para configurar esse cara. Você vai perceber que eu tenho alguns botõezinhos colocados aqui no cantinho. Esses botões podem ser personalizados por aplicativo ou eu posso deixar ela como uma configuração geral. Para mim configurar isso, a única coisa que eu tenho que fazer é entrar no meu painel do sistema operacional. Dentro dele, eu tenho a opção da Wacom. Isso funciona da mesma forma se você trabalha na plataforma Windows. Joia. Uma vez colocado, eu tenho aqui, olha, quais são as ferramentas que eu quero trabalhar? Eu vou definir que eu quero funções diferentes para cima dela. Então, eu tenho botõezinhos na parte de cima, eu tenho aqui minha rotação e eu tenho depois essa informaçãozinha que eu estou colocado aqui, que são os botõezinhos na parte de baixo, que é chamada de Express Keys, ou teclas rápidas. Eu vou determinar que essas teclas agora vão ser configuradas. De que forma? Vou entrar nesse Modifier e vou falar para ele que eu quero trabalhar com um Keystroke. O que é um Keystroke? É uma combinação de teclas. Pode ver, lembra do Keyboard Shortcuts? Seria exatamente a mesma coisa. Então eu fiz o quê? Eu criei uma tecla de atalho para o Gaussian Blur. Eu digito essa tecla aqui. O comando automaticamente reconhece e insere esse comando. Aqui embaixo eu vou colocar um nome. Gaussian Blur. Perfeito. Esse nome vai aparecer aonde? Num displayzinho que eu tenho aqui dentro da mesa. Clico em OK, ele automaticamente apareceu aqui o Gaussian Blur. Na sequência, eu posso configurar um outro comando, pode ver a mesma coisa. Coloco essa informação, coloco o meu comando e agora eu tenho o meu Smart Sharpen. Perfeito. Uma vez configurado, olha lá, eu posso fechar essa tela. Volto para o Photoshop, o que vai acontecer? Os meus botões já foram alterados, se eu apertar um deles, abre o Gaussian Blur.
fecho, se eu aperto o outro, quem é que é aberto nesse momento? O Smart Sharpen. E aí, viu como é simples e rápido configurar uma tecla de atalho dentro do Photoshop? Beleza, né? Agora, se você quiser dominar tudo que existe no Photoshop, a dica é participar do Photoshop Conference. O maior evento de Photoshop da América Latina já tem a sua data marcada. Acontece entre os dias 11, 12 e 13 de abril de 2011, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. Garanta sua vaga pelo site photoshopconference.com.br e a gente se vê por lá. Bom, é isso. O podcast termina aqui hoje. Se quiser conhecer mais sobre o universo de Photoshop, Photoshop Conference, photopro.com.br ou me seguindo pelo Twitter. Até mais!